Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 27 de novembro. O batismo de fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Como crentes, somos chamados a fazer mais do que ir à igreja no domingo de manhã, a fazer mais do que seguir rituais determinados e certamente a fazer mais do que receber água aspergida sobre nossas cabeças ou ser imersos em piscinas batismais. Todas essas coisas são extremamente importantes e não devem ser ignoradas, mas elas devem ser seguidas de uma disposição de experimentarmos o batismo de fogo. Em resposta à mãe de Tiago e João, que perguntou se os seus filhos poderiam se sentar um à sua direita e o outro à esquerda de Jesus quando ele entrasse no seu reino, Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21. Jesus respondeu que eles não sabiam o que estavam pedindo. Ele disse: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Ser batizado com o batismo como eu sou batizado? Mateus capítulo 20, versículo 22. Sobre qual batismo Jesus estava falando? Ele já havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão e recebido o batismo do Espírito Santo ao mesmo tempo. Ver Marcos capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Que outro batismo está disponível? Jesus estava falando do batismo de fogo. O fogo é um agente purificador, algo que causa desconforto enquanto faz o seu trabalho. Jesus não tinha pecado e, portanto, não precisava ser purificado. Mas nós sim. Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tenha coragem de pedir a Jesus para batizar você com o seu fogo. Peça a Ele para fazer uma obra de limpeza e purificação em sua vida, para que você possa ser um vaso apto para o seu uso. O processo pode ser difícil, mas trará uma recompensa satisfatória. A palavra de Deus para você hoje. Quando você passar pelo fogo, Deus estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. – 28 de novembro. Não se esqueça de Deus. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O primeiro é o maior erro que alguém pode cometer, é abandonar ou ignorar Deus, ou agir como se Ele não existisse. É isso que o povo sofre, o qual Jeremias escreveu no versículo de hoje, havia feito. Mais adiante no mesmo capítulo,
que contém este versículo, Deus diz: "O meu povo esqueceu de mim, por dias sem fim." Jeremias capítulo 2, versículo 32. Que tragédia! Temos a impressão de que Deus está triste, ou talvez até solitário. Estou certo de que não gostaria que meus filhos se esquecessem de mim. Eu nunca fico muitos dias sem falar com cada um deles. Tenho um filho que viaja intensamente com o ministério. Mesmo quando está no exterior, ele me telefona frequentemente. Lembro-me de uma ocasião em que David e eu havíamos jantado com um de nossos filhos por 2 noites seguidas. Mas no dia seguinte ele nos telefonou, apenas para ver o que estávamos fazendo e para perguntar se queríamos fazer alguma coisa juntas na noite seguinte. Também telefonou simplesmente para dizer que ele e a sua esposa realmente dão valor a todas as coisas que fizemos para ajudá-los. Este é o tipo de coisa que ajuda a construir e a manter bons relacionamentos. Às vezes, as pequenas coisas significam muito. As atitudes de meus filhos me dizem que eles me amam. Embora eu saiba com a minha mente que eles me amam, com certeza, é bom também sentir o amor deles. É assim que Deus é conosco, seus filhos amados. Ele pode saber que o amamos, mas também gosta de experimentar o nosso amor por Ele, através das nossas atitudes, principalmente por nos lembrarmos dele e pelo nosso desejo de passar tempo com ele. A palavra de Deus para você hoje. Deus se importa com tudo o que diz respeito a você. Portanto, sinta-se livre para falar com ele sobre qualquer coisa. 29 de novembro. Dê bom fruto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. João capítulo 15, versículo 8. O versículo de hoje, Jesus diz que Deus é glorificado quando damos frutos. Ele também falou de frutos em Mateus capítulo 12, versículo 33, quando disse que as árvores são conhecidas pelo seu fruto, e em Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16, ele aplicou este mesmo princípio às pessoas. Estes versículos nos mostram que, como crentes, precisamos estar preocupados com o tipo de fruto que estamos dando. Queremos dar o bom fruto do Espírito Santo. Ver Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas como fazemos isso? Sabemos que Deus é um fogo consumidor e que Jesus foi enviado para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. A não ser que permitamos que o fogo de Deus arda em nossas vidas, nunca exibiremos o fruto do Espírito Santo. Produzir bom fruto parece empolgante até que percebemos que para dar frutos é preciso ser podado. Jesus disse: "Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais frutos ainda." João capítulo 15, versículo 2.
Assim como o fogo descreve a obra que o Espírito Santo realiza em nossas vidas, o mesmo faz a poda. O fogo é necessário para a purificação e a morte da carne. A poda é necessária para o crescimento. As coisas mortas e as coisas que estão indo na direção errada precisam ser cortadas, para que possamos crescer como carvalhos de justiça e dar frutos excelentes para Deus. Isaías capítulo 61, versículo 3. A palavra de você para hoje. Quando Deus corta alguma coisa da nossa vida, Ele sempre faz isso para abrir espaço para algo melhor. 30 de novembro. Deus nos ama o suficiente para nos transformar. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do orive e como o sabão do lavadeiro. Malaquias capítulo 3, versículo 2. Deus usa o fogo do refinador para nos transformar e para nos tornar as pessoas que Ele quer que sejamos. Entendo que não é fácil mudar. Tenho estudado a palavra de Deus há mais de 30 anos e ainda tenho de trabalhar muitas coisas e permitir que Deus me transforme de algumas maneiras. Ainda não cheguei aonde preciso chegar, mas agradeço a Deus por não estar mais aonde estava. Se nos tornamos teimosos ou relutantes para nos arrepender quando o fogo refinador de Deus vier para revelar um comportamento que precisamos ser modificados em nós, então o amor se torna teimoso. Deixe-me explicar. Sabemos que Deus é amor e Ele é um Deus ciumento. Ele não quer que nada em nós ocupe o lugar que lhe pertence. É o amor, o próprio Deus, será ciumento o bastante e teimoso o bastante para ficar ao nosso pé, até conseguir aquilo que quer, o nosso amor. Deus nos mostrará coisas que não queremos ver, para nos ajudar a ser o que precisamos ser. O fogo devora todas as impurezas e deixa tudo que permaneça em chama, para a glória de Deus. Muito da velha Joyce Meyer foi queimado no fogo refinador de Deus ao longo dos anos. Com certeza não foi fácil, mas realmente valeu a pena. O fogo refinador de Deus pode vir até você de maneiras diferentes. Você pode sentir um incômodo no coração para parar de fazer alguma coisa e começar a fazer outra. Pode sentir uma convicção quando ele falar com você através da sua palavra. Ou você pode ouvir o seu espírito diretamente no seu espírito. Seja como ele vier, Deus trará o seu fogo refinador à sua vida. Quando ele vier, não resista, mas confie em Deus e deixe o fogo trabalhar. A palavra de Deus para você hoje. Deus o está transformando diariamente e hoje você é melhor do que era ontem.
1º de dezembro. Garantido, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 14. O Espírito Santo é a nossa garantia das boas coisas que estão por vir. Costumo dizer, principalmente quando me sinto realmente cheia do Espírito Santo: isto é tão bom que não consigo imaginar a glória de como será toda a plenitude. Se experimentarmos apenas 10%, um sinal de entrada típico quando compramos alguma coisa, do que nos pertence por causa da nossa herança, simplesmente penso em como será ver realmente Deus face a face. Não tem mais lágrimas, nem tristeza, nem morte. Esses pensamentos me deixam completamente extasiada. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que fomos selados com o Espírito Santo, e ele garante que chegaremos em segurança, preservados de toda destruição, do dia final, da libertação do pecado e de todos os seus efeitos. Pense na maravilha que será o Espírito Santo em nós, nos preservando para o nosso lugar de descanso final, que não é um túmulo, mas sim no céu, na presença de Deus. O Espírito Santo faz coisas maravilhosas por nós, aqui e agora. Ele fala conosco, nos guia, ajuda, ensina, aconselha, nos transfere poder para cumprir os planos empolgantes que Deus tem para nossas vidas e muito mais. Mas por mais que as nossas experiências com Ele na nossa vida terrena sejam maravilhosas, elas são apenas um antegozo do que podemos aguardar com expectativa. Temos o sinal de entrada, mas muito mais está por vir. A palavra de Deus para você hoje. Você pode se sentir seguro por saber que a sua herança vem como uma garantia. (2 de dezembro). Viva a vida do Espírito. Vocês não estão vivendo a vida da carne. Vocês estão vivendo a vida do Espírito. Se é que o Espírito Santo de Deus realmente habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Fomos chamados para andar no Espírito, ou, como diz o versículo de hoje, para viver a vida do Espírito. Tomar a decisão de fazer isto é o ponto de partida. Mas posso lhe dizer, com base na palavra de Deus e na experiência, que é preciso mais do que uma decisão. É preciso uma obra profunda no Espírito Santo em nossa vida. Ele opera em nós com a palavra de Deus, que divide alma e espírito. Ver Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele também usa a circunstância para nos ensinar a estabilidade e a andar em amor a todo o momento. Essas coisas que somos chamados a fazer não são coisas que apenas nos são dadas, precisam ser trabalhadas em nós. Assim como fermento
ou levedura precisam ser trabalhados na farinha, do mesmo modo Cristo precisa ser trabalhado em nós. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo nos ensina a desenvolver a nossa salvação em temor e tremor. Isso significa que devemos cooperar com o Espírito Santo à medida que ele começa em nós uma obra de crucificação, ou de morrer para o eu. Paulo diz: cada dia morro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Em outras palavras, ele está dizendo que era constantemente exposto ao mortificar a carne. Ele não estava falando de morte física, mas da morte da sua própria vontade e dos seus próprios caminhos. Se realmente quisermos viver a vida do Espírito, também temos de mortificar a nossa vontade e os nossos caminhos e escolher a vontade de Deus. Podemos contar com Deus para nos guiar e queremos que Ele possa contar conosco para obedecer. A palavra de Deus para você hoje. Se você morrer para si mesmo, poderá ministrar vida aos outros. 3 de dezembro. Seja diligente na oração. Eu me dedico à oração. Salmos 109, versículo 4. A oração pode ser curta e ainda ser eficaz, mas isso não significa que períodos prolongados falando com Deus e ouvindo-o não seja também necessário e valiosos. Certamente são. Na verdade, além da oração diária, recomendo separar dias inteiros ou até vários dias seguidos, algumas vezes ao ano, dedicado especialmente a buscar a Deus em oração e estudo da sua palavra. Períodos de jejum também pode ser muito benéfico espiritualmente, ainda que a oração seja simples e nunca deva ser vista como algo complicado. Há também ocasiões em que orar é trabalhar. Às vezes precisamos trabalhar em oração até que um assunto específico que Deus colocou em nosso coração seja retirado. Ou temos de esperar pacientemente ou sacrificar alguma coisa a fim de ouvir a voz de Deus. Mas ao mesmo tempo não devemos permitir que Satanás nos faça acreditar que a oração precisa ser difícil e complicada. Satanás está fazendo hora extra, tentando nos roubar a honra de nos comunicarmos com Deus. Ele não quer que abramos o coração para Deus e certamente não quer que ouçamos a voz de Deus. Eu o encorajo a ser diligente e fiel para se comunicar com Deus e para redescobrir o privilégio simples de ter um relacionamento rico, realizador e gratificante com Deus, no qual você fala com Ele e Ele fala com você. A palavra de Deus para você hoje. Fique em contato.